Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Vamos aí para mais uma videoaula importante, né? Agora a gente vai falar o que? Da responsabilidade. Professor, responsabilidade de quem? Do servidor, tá? No servidor. Então, responsabilidade do, servidor, tá? Quando a gente fala responsabilidade, significa que ele vai o quê? Responder. Né? Ele vai responder. Ele vai responder sobre o quê? Os seus atos. Aí, né? Ele vai responder pelos seus atos, né, gente? Em 3 esferas, né? 3 esferas aí. 3 esferas, né? Ele vai responder na esfera administrativa, né? Claro, através do PAT, tá? Esse cara aqui nós iremos estudar no curso, no decorrer, tem uma aula sobre isso. Ele vai responder civilmente, né, pelo dano, ou seja, ele vai indenizar lá o dano causado, e claro, né, crime, né, penal, né, ele cometeu um crime, né, um crime penal, porque então ele vai responder. Isso que trata aqui das responsabilidades. Então, ele está comunicando ao servidor público que a lei, cara, toma cuidado aí com a sua conduta, né, se você desrespeitar ali, gente, um dever ou alguma proibição que tenha repercussão, você vai responder. Então é isso que trata aí o capítulo 3º das responsabilidades, o último capítulo desse título da lei, né? Vem comigo, artigo 179, né? Desculpa, né? O servidor responde, civil, né? O que é civil? Já falei, mas vale a pena a gente reforçar, é se ele causou algum dano, né? Ao Estado ou a terceiros, né? Dinheiro, civil, né? Penal porque se ele cometeu algum crime, né? Corrupção, por exemplo, né? Ele cometeu algum crime, né? Aqui, vou colocar aqui o xadrezinho, né? Bacana. Ou administrativamente, né? Ou seja, ele responde pelo cargo, né? Pela própria administração. A maior penalidade possível ao servidor efetivo, qualquer, é a demissão. Então, se ele, dependendo da sua infração, tá, do descumprimento do dever funcional e da proibição, ele vai responder civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular. Olha a palavrinha mágica aqui, Por quê? Porque o exercício regular, ele não tem por que se preocupar, não causou dano a ninguém, não cometeu crime nenhum e não desrespeitou aqui, nenhum dever, né? Dever e nenhuma proibição. Faz sentido, prof? Faz sentido, né? Rapaz, esse curso aqui é completo, bacana? Então, o artigo 179 diz isso, né? O servidor responde, tá, civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, ok, né? Artigo 180, vem comigo aqui, né? A responsabilidade civil, olha aí. Quando fala da responsabilidade civil, significa dizer que este cara, ele causou um dano, né? Ele causou um dano, né? Esse um dano aqui, ele pode ser para a própria administração ou terceiros. E esse dano que ele causou foi mensurado, prejuízo em dinheiro, reais, né? Então, civil, né? Decorre de ato omissivo, né? Ele fez tal coisa que causou um dano, então ele vai ter que indenizar esse dano, né? Comissivo, né? Omissivo, né? Omissivo vem de omissão. Nesse caso aqui, ele não fez, né? Ou seja, ele deveria fazer algo e ele não fez. E pela sua omissão, causou um dano ou para a própria administração ou para o terceiro. Então, ele vai responder civilmente, né? Comissivo, professor. Agora aqui, ele fez algo, né? Ele fez algo que causou dano. Professor, doloso, ele fez algo omissivo ou comissivo com a intenção. Tá? Com a intenção, né? Então é o quê? Doloso. Culposo, né? Ele não tinha intenção. Aí, não tinha intenção. Mas ele fez por negligência, imperícia, né? Por exemplo, né? Culposo, né? E, claro, o doloso, a punição no penal é muito maior, né? Que resulte em prejuízo, em dano ao erário, à administração ou a terceiros. Então aí, para você, a responsabilidade civil em detalhes, cara, em detalhes. Agora vamos ler de novo. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, né? Que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros, né? Bacana, né? Parágrafo 1º, vem comigo.
A indenização de prejuízo, olha aí, a indenização de prejuízo, daquele lá do ato civil, né? Dolosamente, e teve intenção, causado ao erário, somente será liquidada na forma prevista do artigo 125, né? Como assim, professor, no artigo 125? O artigo 125 é lá do vencimento, aquilo lá que diz que pode descontar até 10% da remuneração do servidor. Aí, somente poderá ser previsto, ó, somente será liquidada na forma prevista no artigo 125, né? Na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Olha aí, né? Então é o seguinte, então ele não tem bens nenhum, porque ele vai penhorar aqueles bens, porque isso aqui é dolosamente. Esse detalhe que é bom de concurso, né? Agora, vamos colocar o contrário. O cara foi lá, ele causou um prejuízo, tudo bem, né? Ele causou um prejuízo, só que foi o quê? Culposamente, com não intenção, culposamente. Quando ele causa um prejuízo culposamente, pela legislação estadual, diz que ele pode fazer jus do benefício do artigo 125. Vai pegar todo aquele montante e vai descontar 10% do sua remuneração todo mês. Ah, professor, bacana. Então, quando for dolosamente, que é o parágrafo 1º, com a intenção, ele somente vai poder usar o benefício do artigo 125, que é 10% ao mês, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito via judicial. Ou seja, ele vai lá, confisca a conta do cara, pega o carro do cara, faz o que... Então, ele só pode na ausência disso aí. Boa questão de prova, né? Se o cara quiser cobrar uma questão desse sentido aqui, que eu digo para vocês que poucos alunos conseguem acertar uma questão nessa profundidade, porque tem que interpretar o que está o comando aqui, né? Parágrafo 2º. Ó, tratando de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Não entendi nada, professor. Calma, você tem eu vou te ajudar. O cara lá agiu culposamente, tá? Ele deveria fazer tal coisa e não fez, né? Por descuido, não teve má fé, né? Não teve má fé. Bingo, causou dano a terceiros. Uma empresa, tá lá, a terceira. Essa empresa, ela vai entrar com um processo, presta atenção, contra o Estado, ou ele vai entrar com um processo contra o agente que causou o dano. O aluno, meia boca, ele vai falar que a empresa vai entrar com processo para o agente que causou o dano. Mas está errado. Porque se você pegar o artigo 37, salvo engano, parágrafo 6º da Constituição Federal, lá ele diz o seguinte, que a administração pública, eu, Estado, respondo objetivamente pelos danos causados pelos meus servidores. Então, o sujeito lá, ele causou um dano à empresa, bacana, então a empresa não vai processar o sujeito. A empresa, no exercício da responsabilidade objetiva do Estado, irá processar quem? O Estado. Ponto, né? Agora, e o Estado vai fazer o que com esse prejuízo? Ele vai aplicar o artigo 180, parágrafo 2º, tratando-se de dano causado a terceiro. Então, o sujeito causou dano à empresa. Bacana, né? Responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Então, eu, Estado, né, indenizo a empresa que teve prejuízo e eu vou fazer uma ação regressiva daquilo que eu gastei com a empresa no agente público. Então, eu, Estado, que vou processar o servidor público em uma ação regressiva. Cai bastante isso, né? Vem comigo, parágrafo 3º. A obrigação de reparar o dano, tá? A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executado até o limite do valor da herança recebida, né? E aí, professor, então o cara foi lá, causou um dano a terceiros ou a própria administração pública, no outro dia o cara faleceu, morre a dívida? Claro que não. E aí o espólio, né, os herdeiros, os sucessores vão responder por esse dano até o valor da herança, porque no Brasil não existe transferência de dívida de pessoas, mas o patrimônio que o cara deixou poderá ser utilizado para o pagamento do dano que ele causou. Então, isso aqui, o 180, ele fala da responsabilidade civil, né? Artigo 181, vem comigo aqui, né? As sanções civis, que é indenizar o dano, ali é dinheiro, penal, crime e administrativamente poderão cumular-se sendo independentes entre si. Então o cara pode fazer, desculpa o vocabulário aí
vulgar, uma cagada grande aí no Estado, né? Que aí ele vai estar respondendo 3 processos ao mesmo tempo. Eu conheço gente que responde, tá? Ele está respondendo processo administrativo PAD, lascado, está respondendo um crime, uma ação penal fodida, e está respondendo também uma ação civil para a indenização do feito, né? Então elas podem acumular-se entre si, elas são independentes, porque são 3 esferas diferentes, cada uma com as suas competências, atribuições e obrigações, que vão andar cada uma por si, bacana? E o artigo 182, né? Muito importante também sobre responsabilidade. Na absolvição judicial, olha aí, somente repercute na esfera administrativa, ó, judicial administrativa, ou seja, o cara está respondendo uma civil, o cara está respondendo um penal e o cara está respondendo uma administrativa. Então, vamos lá. C, negar a existência do fato ou afastar o servidor da autoria. Então, na absorção judicial, no caso no penal, esse aqui é penal, ó, o cara é penal. Então, o cara está respondendo penalmente, administrativamente e civilmente, né? Penal. Chegou lá, na hora, o juizão, para aplicar a pena, julgar o caso, verificou a negar a existência do fato. Opa, esse fato que está atribuindo ao sujeito não existe. Se não existe, ele vai ser absorvido. Bacana, né? Ou afastar o servidor da autoria, ou seja, esta ação aí, o fato existiu, só que não foi esse cara que você está acusando, foi outra pessoa. Ou seja, no penal ele vai ser absorvido apenas, negar a existência do fato ou afastar o servidor da autoria. Não foi ele. Nesse caso, vai o quê? Vai ser repercutir, vai ser extinto o processo administrativo contra o sujeito, né? Porque ele não pode administrativamente condenar o cara por um ato e judicialmente no penal, que tem todo um rigor ali do processo ali, absorver o cara. Então isso aqui é o artigo 182, isso aqui cai em concurso, gente. Responsabilidade é importante, hein? Bacana? Só isso, bem explicadinho para vocês aí, tudo que diz o código, né? E aí, nosso encerramento de sempre, né? Qualquer um pode voar, se der asas o seu coração. Então, o coração que vai definir aí, né, cara, se você vai poder voar ou não. E é verdade, isso aí é sentimento, né? Pessoal, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui! Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.